Olá, turma. Eu sou a professora Carleane de Ciências. Vamos dar início agora às nossas aulas, certo? Tenham bastante atenção nos conteúdos que serão explicados adiante. Como se dá, certo? As características dos seres vivos, ou seja, a classificação dos seres vivos. Os seres vivos em geral, pessoal, eles são classificados, né? Todos dentro de um grupo. Assim como, por exemplo, nós chegamos na biblioteca, né? E aí nós vamos procurar um livro de história, de geografia, eles são separados, certo? Procurar uma receita, um livro de receitas, certo? Eles são separados. Ou seja, os primórdios da humanidade, com tantos seres vivos em geral, né, houve essa necessidade de classificação dos seres vivos. Então, quais são as características, os critérios, aliás, que se utiliza para poder classificar os seres vivos? Primeiro, são formados por uma ou mais células, todos os seres vivos em geral, né, exceto alguns, eles são classificados por inúmeras células, certo? Nós, por exemplo, somos feitos, certo, de múltiplas, de inúmeras células. É como se fosse, essas células, elas como se fosse pequenas areias, né? Que se formasse uma pessoa. Então, nós somos formados por inúmeras células. E cada uma dessas células desempenha diversas funções que serão assunto das nossas próximas aulas. Eles podem se reproduzir, ou seja, nós, por exemplo, nos reproduzimos, as plantas, os animais se reproduzem através da fêmea, né? Que fecunda com o esperma do macho e fecunda e tem descendentes férteis. Possui metabolismo próprio, ou seja, esse metabolismo próprio é o metabolismo que o nosso corpo desempenha de acordo com as funções, certo, que nós temos. Respondem a estímulos do meio. O que é esse número 4 aqui? Responder aos estímulos do meio. É onde nós estamos inseridos, todos os seres vivos em geral. Animais, por exemplo, se eles estão na floresta, eles se adaptam ao meio em que ele está. Se nós estamos morando, por exemplo, aqui, nós estamos adaptados a esse meio. Assim como se a gente for para qualquer outro lugar, nós nos adaptamos ao meio em que nós estamos inseridos, certo? Por isso, certos tipos de animais não conseguem sobreviver em outro ambiente, certo? Às vezes sente dificuldade, né, de sobreviver em outro ambiente porque não está adaptado ao meio em que ele está acostumado. Evolui, ou seja, nós estamos em constante evolução. Todos os seres vivos em geral estão em constante evolução. Desde os primeiros tempos da humanidade, o ser humano ele vai passando por diversas transformações, ou seja, por diversas evoluções e não parou por aqui. Ou seja, estamos em constante evolução. E possui composição química do corpo com predominância de moléculas orgânicas. Ou seja, o nosso corpo ele funciona como uma máquina, certo? Uma máquina que ela está, certo? Em uma que possui uma composição química, certo? Em que funciona, certo? Todas as partes do nosso corpo, eles funcionam como se fosse o motor de um carro, entendeu? Então, esses 6 aqui são as características dos seres vivos que vocês precisam entender, certo? Outra coisa importante, que isso aqui depois eu vou explicar para vocês, certo? O que vocês precisam entender primeiro é essa classificação dos seres vivos. E agora, certo? Esses próximos slides que eu passei, depois nós vamos nos aprofundar para ele. O que vocês precisam entender de base é agora isso, certo? E todos os seres vivos, eles são classificados dentro de 5 reinos, que é o reino Monera, reino Protista, reino Fungi, reino Metale ou Plantae e o reino Animalia, certo? Que é chamado Metazoa, né? O reino animal, o qual nós, seres humanos, estamos incluídos dentro desse reino animal. Cada um desses reinos estão inseridos dentro dele, certo? Seres vivos diferentes. Por exemplo, no reino Monera estão as arqueobactérias e as bactérias. O reino Protista estão os protozoários e as algas. O reino Fungi estão incluídos os fungos. O reino Metálica ou Plantae está incluído as plantas. E o reino Metazoa ou Animalia está incluído os animais, ao qual nós estamos incluídos dentro desse reino Animalia, porque nós somos, certo, animal incluído dentro desses seres aí vivos. Já o vírus,
né? Que ele não é considerado. Por que os vírus não estão aqui dentro de nenhum desses reinos? Porque eles não são considerados seres vivos, porque eles só conseguem se reproduzir dentro de uma célula hospedeira, certo? Que é o que está acontecendo aí com o vírus, né? Com o da Covid-19. Mas essas serão as nossas próximas aulas. O que é importante vocês entender agora, certo? São a classificação dos seres vivos e essas seis características aqui, certo? Que dá a todos os seres vivos em geral. Certo, pessoal?